saudar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, a guarda municipal aqui presente, senhor Adalberto. Quero saudar a Benivídeo, Enxu Notícias, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, saudar a Independente FM e todos os ouvintes que nos acompanham pelas ondas sonoras. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus e havendo o número legal de vereadores, declaro a sessão aberta e convido o vereador Carlos Cedrais para fazer leitura de um pequeno trecho bíblico. Senhor presidente, boa noite a todos presentes, todos que nos assistem, nos ouvem em suas casas. Que vos parece, se tiver alguém sem ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e vai à busca aquela que se extraviou, e se acontecer achá-lo, digo-vos, na verdade, que maior contentamento recebe ele por esta do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim não é a vontade do nosso Pai, que está nos céus, que pareça um desses pequeninos. Palavra da salvação. Convido a vereadora Giovana Márcia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2025 da Câmara Municipal de Vereadores de Exu, Bahia. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2025, às 18 horas, ocorreu a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Havendo o número legal de parlamentares, o senhor presidente Eugênio Carneiro de Queiroz Filho fez a abertura da sessão e convidou o vereador Carlos Cedrais para ler um trecho da Bíblia. Prosseguindo, solicitou a vereadora Giovana Márcia Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior e a colocou em aprovação pelo plenário, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, solicitou ao secretário Tiago Ferreira que fizesse a leitura do expediente do Legislativo, ofício número 63, 2025, apresentação, moção de apoio contra a PEC 32/2020 e 38/2025 da reforma administrativa, ofício número 11, 2025, tratar de assuntos relacionados ao empreendedorismo feminino neste município de Exu, Bahia, ofício número 200, 2025, esclarecimento dos abastecimentos de combustível dos carros municipais. Pauta do expediente, projeto de lei número 127, 2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais de saúde e da outras providências. Apresentação. Pauta da ordem do dia, projeto de lei número 119, 2025, autora Celidalva Soares, dispõe sobre a prevenção e punição aos atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e privado no município e da outras providências. Apreciação e votação. Projeto de lei número 124, 2025, autor Leno Franco Borges, torna obrigatória a disponibilização do acesso à internet por rede aberta, Wi-Fi, em todas as repartições públicas do município de Exu, Bahia. Apreciação e votação. Moção de congratulações, autora Giovana Márcia Carneiro, moção de congratulações à Diocese de Serrinha e ao Bispo Emérito Dom Otorino Assolari. Dando continuidade, o presidente Eugênio Carneiro passou a palavra ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Manuel Robson, para fazer a leitura do parecer e projeto de lei número 119/2025, que foi favorável. Em seguida, o projeto foi colocado em discussão e votação pelo plenário, sendo aprovados com 7 votos a favor e 1 contra. Em seguida, a palavra foi passada ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Manuel Robson, para ler o parecer do projeto número 124/2025, que foi favorável. Dando continuidade, o projeto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado com 8 votos a favor e 0 contra. Em seguida, o presidente Eugênio convidou a vereadora Giovana Márcia para fazer a entrega das moções ao padre Guilherme. Dando continuidade, o presidente convidou o controlador do município, Nerisvaldo Mendonça, para fazer uso da tribuna livre. O mesmo deu início à sua fala, saudando a todos presentes nesta casa e mencionou que veio para esclarecer o que foi dito na tribuna referente ao uso de combustíveis em carros flex e disse que assim ouviu
sobre a fala, já solicitou espaço para que viesse se esclarecer. Informou que houve falhas na inserção de dados nos relatórios e disse que as placas dos veículos estão corretas dentro do relatório, mas que na hora de inserir as placas houve esse erro, pois as duas placas têm o mesmo início. Mencionou que já foi solicitada a abertura do sistema para o inspetor do Tribunal de Contas para corrigir esse erro e que já foram sanadas, e disse que não houve prejuízo nenhum ao erário público do município. Finalizou dizendo que todos têm acesso ao ETCM, que podem esclarecer esses equívocos sanáveis. Dando continuidade, o presidente convidou a senhora Lúcia Carneiro Santana para fazer uso da tribuna. Deu início saudando a todos e convidou a toda a população enxuense e das regiões vizinhas para a Feira das Empreendedoras em Movimento. Disse que, em qualidade de coordenadora, se sente muito honrada e feliz por estar nessa empreitada, junto com muitas mulheres de Exu. Informou a quantidade e os segmentos que estarão presentes nessa feira. Externou o quanto fica feliz por fazer parte, por ter dado início a tudo isso, juntamente com o SEBRAE. Finalizou agradecendo a parceria e apoio da gestão, da Câmara de Vereadores e a todos os parceiros envolvidos nesse projeto. Convidou o secretário-geral do Sintrap para fazer uso da tribuna. Saudou a todos presentes nessa casa. Deu início à sua fala, informando que retornou a essa casa para dar continuidade ao diálogo de defesa do serviço público e do direito dos trabalhadores e apresentar formalmente a moção de apoio contra a PEC 32/2020 e 38/2025, que representam graves riscos ao funcionamento do Estado brasileiro e à garantia de serviços públicos gratuitos, universais e de qualidade. Mencionou que, por isso, entende ser fundamental que esta Casa se posicione com firmeza em defesa do interesse público. Finalizou fazendo a leitura do texto da moção e pedindo apoio à assinatura dos parlamentares contra as PECs. Dando continuidade à pauta do vereador, o presidente convidou a vereadora Celidalva Soares para fazer uso da tribuna, que saudou a todos presentes e deu início à sua fala, pedindo ao presidente dessa casa para enviar um ofício à Secretaria de Obras para solucionar o problema das podas das árvores do cemitério, porque estão juntando muitos morcegos e que todos sabem do mal que os morcegos trazem à saúde. E que, ao falar com a secretária Kiana, ela informou que quem resolve é a Secretaria de Obras, porque as máquinas que deveriam estar na Secretaria da Agricultura estão sempre na Secretaria de Obras. Continuou solicitando um braço de luz com relé na baixinha. Adil externou sentimentos à família Zé Pretinho, solicitou que fosse mandada uma moção de pesar para a família. Solicitou que a Secretaria de Obras olhe a situação do esgoto em frente à casa de Mônica, na rua de Lene de Caloura, pois está horrível. Mencionou a sua ida a Salvador a convite do Ministério Público para falar sobre resíduos sólidos e disse que está vindo mais uma taxa para a população. E disse que espera que, quando a taxa venha, não seja igual a da iluminação, que foi aprovada uma coisa e chegou outra para o povo. E disse que já foi questionado ao prefeito e ao secretário, mas que nunca tiveram uma resposta e que ficou como se o vereador tivesse votado errado e não foi. Continuou cobrando a Secretaria de Saúde, que mais uma vez cobrou sobre os raio-x, que só falta puxar um fio, mas que a CL não faz. E que a Secretaria iria mandar Joilson para resolver, mas até agora não foi resolvido nada. E diz que a secretária tem que atender o pedido do povo, que ela não está fazendo isso, que é obrigação dela e direito do povo. E finalizou dizendo que a população precisa de resposta. Fez uso da tribuna o vereador Edivaldo Apolônio, que saudou a todos nesta casa e iniciou sua fala, parabenizando ao controlador por ter feito uso da tribuna para fazer o esclarecimento, mas que ele, como vereador, não tem obrigação de aceitar ou não, e que o entendimento dele é outro, que nada choca com o que ele buscou. Disse que solicitou que fosse averiguado e está aguardando para verificar se o que está lá no sistema é mesmo um erro. E disse que sabe que é muita placa e que o ser humano pode errar, e não só uma vez, mas que a matemática não erra. E disse que foi enviado um ofício em fevereiro para a Secretaria de Administração e em maio para o gestor,
mas que não teve resposta até hoje e que é uma falta de respeito com os vereadores. Mencionou que existe uma lei 031/2025 para a plotagem de veículo e que tem carro do município que não tem essa plotagem, que vários cidadãos não sabem que esse veículo é do município, que o prefeito comete um crime ao não cumprir essa lei e que se tem a lei, ela deve ser cumprida, que desde 2015 existe essa lei e nunca plotaram nenhum veículo e que se está lá um erro de digitação no sistema do TCE, ele vai ter que retirar, e que se não retirar, ele vai seguir o que está lá, porque na lei o que prevalece é o que está escrito. Citou que esse erro de digitação já alcançou R$ 51.583, e que este valor compra um carro novo para a guarda trabalhar, porque se está no sistema for usado, e para onde foi esse dinheiro, que explica uma resposta mais contundente. E continuou dizendo que não foi apenas em 2025, que esse carro fez uso de combustível indevido, e disse que fica perdido precisando de uma explicação melhor, e que vai ficar uma fala contra a outra, e que é uma denúncia direta para todos os conselhos, e que eles vão seguir e vai ter acesso, pois são veículos desses conselhos, e disse que eles vão seguir. E disse que em 2023 o veículo da placa JQP 2050 também teve erro no combustível, que foi erro de digitação. O edil solicitou ao executivo que o apresente um veículo com a placa PKF 4470, pois esse veículo ele procurou por uma semana e não encontrou. Que o carro não pertence à cidade ou pode pertencer, porque o Estado pode ter dado, mas que não encontrou. Disse que o veículo gastou demais abastecendo durante os 4 anos e que o carro é uma Ranger branca da Secretaria de Segurança Pública, que é do Estado. E questionou se o município tem tanto dinheiro assim para estar servindo ao Estado com combustível. Deu continuidade com o tempo de líder da oposição e disse que foi válido o esclarecimento do funcionário, que ele mesmo já verificou no sistema e que foi dito e viu que bate, mas que ainda tem mais carros com erro de digitação. E disse que tem uma ambulância que está há dias quebrada e que está de olho se vai aparecer ela no sistema utilizando o combustível, pois ela está parada. E finalizou mandando o prefeito utilizar o dinheiro para comprar um carro para a guarda que sofre tanto a pé. Fez uso da tribuna o vereador Leno Borges, saudou a todos, iniciou sua fala mandando um abraço para a família de sua amiga Raimunda do Cortiço e para Léo Artes e toda a sua família, que sempre acompanha a sessão. Externou a importância da luta política nos bastidores, da não aprovação de 2 PECs que vêm para acabar com o funcionalismo público brasileiro. Disse que espera que o povo brasileiro esteja atento para o que vem acontecendo no Congresso, e disse que quem foi funcionário público de carreira sabe da importância do quanto que a estabilidade constitucional assegura uma família, suas provisões, e que toda a terceirização precariza demais o trabalho do funcionário público, principalmente os não concursados. E disse que deixa, além da assinatura da moção de apoio, seu posicionamento público e movimentação nos bastidores, juntamente com alguns parlamentares, para que votem contra essa PEC. Deu continuidade externando os sentimentos à família Zé Pretinho e mencionou quanto ele era muito querido e um homem digno. O edil parabenizou a gestão pela articulação via nuca do primeiro fórum que ocorreu nessa casa, justificou a sua ausência, pois já tem um compromisso agendado. Finalizou agradecendo alguns pedidos feitos à Secretaria de Obras e que foram atendidos. Agradeceu pelo serviço realizado na região da comunidade do Barro Preto, que foi realizado, solicitou que seja feito por dentro do formigueiro o serviço de patrulhamento e pede que a gestão dê essa atenção a esses pedidos e demandas. Parabenizou a Delvani pelo trabalho realizado com as crianças em Vajota e parabenizou a população de Praianos pelo primeiro campeonato inaugurando a quadra. Fez uso da tribuna o vereador Manuel Robson, saudou a todos presentes, iniciou a sua fala mencionando sobre o posto eleitoral do município, que foi fechado, e que todo o material foi levado para o cartório eleitoral de Coité, que esteve lá para saber e foi informado que o material está lá aguardando o prefeito organizar o local, que o povo está cobrando, pois tudo o que precisa fazer tem que ir até lá, sendo que aqui dá para resolver, e pede que o prefeito agilize esse local. Citou sobre a reforma do jardim da Rua do Cemitério, que lá vizinho a um jardim tem um corredor que passa pela casa de Dona Zenaide, está intransitável, que nem bicicleta passa. Pediu ao secretário para que vá até lá verificar, pois se precisar passar uma ambulância ou algo que precisa agir mais rápido, não tem como. E informou que o secretário comunicou que vai parar o colégio para dar prioridade ao jardim e cemitério. Pediu também que verifiquem a curva depois do cemitério para chegar no Cortiço, que é muito perigosa, e pediu que joguem cascalho para melhorar a estrada. Continuou solicitando o cascalhamento da Rua de Paulinho,
porque é uma rua quase intransitável, com vários buracos, e disse que conversou com o George sobre a rua de Mônica, e ele disse que iria colocar algumas canaletas para que a água corra ao lado e saia da frente das casas. O Edil falou sobre a rua Doutora Rita, na Casa Nova, que não vai pavimentar a entrada, poderia cascalhar a entrada até a rua. Cobrou ao gestor para colocar cascalho no corredor que vai até o Licuri, que já tem 5 anos sendo cobrado, e tem trechos que está intransitável, que os 2 desvios precisam ser cascalhados. Citou que algumas pessoas do cortiço falaram sobre a organização na quadra e solicitou uma reforma da quadra, que falta arquibancada, vestiário e cabine de imprensa, e menciona que tem uma indicação de um parquinho para as crianças e um estacionamento. Finalizou dizendo que o sindicato pode contar com ele em relação à PEC, e externou seu sentimento à família de seu Zé Pretinho, Tonho Caminhão e o senhor Pequeno de Casa Nova. Fez uso da tribuna o vereador Vinícius Araújo, que saudou a todos, iniciou a sua fala mencionando sobre a sua ida ao seminário pela cobrança da prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos, representando o município, citou o quanto aprendeu sobre. Continuou falando sobre a visita na comunidade Vajota e na Barra, e fez uma solicitação ao secretário de Obras para melhorar a iluminação dessas comunidades, tendo em vista o crescimento delas, acaba acarretando em novas ruas e ainda não tem iluminação, principalmente em Vajota e no povoado de Barra. Nas 2 chegadas falta iluminação. E continuou mencionando que o posto da Barra precisa de uma reforma, que já tem muito tempo que não acontece, que precisa muito. O Edil solicitou ao prefeito Gonzaga que possa retomar a obra do posto satélite de Nova Esperança, pois o povoado precisa para demais demandas e que é uma real necessidade do povo. Continuou parabenizando a Delvani pelo trabalho feito com as crianças. Finalizou informando que procurou o secretário Douglas para saber sobre a arrumação natalina, pois já é dezembro e que ainda não foi tomada essa iniciativa, mas ele informou que é uma demanda da Secretaria da Educação, junto com o Departamento de Cultura, e que vai procurar a Célia para verificar o que pode ser feito. Fez uso da tribuna o vereador Carlos Cedrais. Saudou a todos, iniciou sua fala agradecendo a Deus pelo dom da vida e por conceder mais um dia de trabalho. Deu continuidade parabenizando a Delvani, Marcelo e o professor João Pedro pelo campeonato infantil na comunidade Vajota, e mencionou o quanto é importante para as crianças esse campeonato. Continuou falando sobre a sua visita ao Estádio Municipal Renatão e que já está apto para usar, que quando parou um tempo devido à burocracia do governo do Estado, criticaram, falando que não iria terminar nunca, mas que já concluiu, só falta inaugurar. O Edil informou que visitou a BA 233, que foi muito criticado e que já está sendo finalizado. Solicitou ao secretário George que melhore o trecho que liga a cidade ao canavial, que está intransitável e que vai acontecer festas religiosas na região. Continuou falando sobre o corredor de Licuri, que está muito ruim, que ali é uma via que transita ônibus escolares e solicita com urgência uma reforma naquele corredor. Parabenizou a todos os fazedores de cultura, da cultura do samba, e a todos que gostam pela passagem do Dia do Samba. Finalizou a sua fala externando sentimentos aos familiares de Zé Pretinho, a família de Antônio Gole e a família do senhor Pequeno de Casa Nova e a família do senhor Zezito, pai de Inês e Gilson. Dando continuidade, o presidente Eugênio Carneiro externou sentimentos a todas as famílias enlutadas do município. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, cuja ata será assinada por quem é de direito e encaminhada à publicação no Diário Oficial. O vereador e vereadora que estiver de acordo com a leitura da ata da sessão anterior, permaneça como estão. Quem for contra, se manifeste. 0. Ela não conhece a CL, só escreve errado. Vereador e vereadora que estiver de acordo com a leitura da ata da sessão anterior, com a ratificação
da Lei de 031 de 2015 permaneça como estão. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Leitura do expediente do Legislativo. Convido o vereador Tiago Ferreira para que possa realizá-la. Boa noite a todos. Escola Municipal Elvira Freitas Ferreira, povoado de Vajota, Inchu, Bahia. Convite. Convidamos para a festinha de encerramento do ano letivo 2025 e prestigiar a formatura do ABC da turma do Pré-2. Local, nossa escola, dia 11 de dezembro de 2025, horário, às 8h30. Contamos com sua presença, equipe escolar. Convite especial, o Centro Municipal de Educação Infantil, Judite Cordeiro Santiago, e os formandos do pré-escola têm a honra de convidá-lo para a nossa cerimônia de formatura, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2025, às 13h30, no pátio da nossa escola. Sua presença é muito importante para junto comemorarmos essa vitória. Pauta do expediente. Projeto de lei de números 128 de 2025. Autor, Poder Executivo. Instituir o serviço de acolhimento em família acolhedora no município de Inchu, Bahia. Apresentação. Pauta de ordem do dia. Projeto de lei de número 120 de 2025. Autora, Celidalva Soares de Oliveira. Vedar a concessão de ponto facultativo nas repartições públicas de responsabilidade dos poderes executivo e legislativo municipal. Apreciação e votação. Ordem do dia, nós temos na casa o projeto de lei de número 120 de 2025, de autoria da vereadora Celidalva Soares, veda a concessão de ponto facultativo nas repartições públicas de responsabilidade dos poderes executivo e legislativo municipal. Convido o relator Carlos Cedrais para que ele possa fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei de número 120/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições, reuniu-se na sede da Câmara de Vereadores de Inchu, Estado da Bahia, no dia 5 de dezembro de 2025, às 14 horas, para emitir o parecer ao projeto de lei de número 120/2025, que veda a concessão de ponto facultativo nas repartições públicas de responsabilidade dos poderes executivo e legislativo municipal. Relatório. O referido projeto em análise visa vedar a concessão de pontos facultativos nas repartições públicas, tanto as que competem ao Poder Executivo quanto ao Legislativo, algo notoriamente equivocado quando a sua normal perspectiva jurisprudencial destarte, considerando os aspectos constitucionais, cabe ressaltar as considerações expressas no parecer técnico-jurídico desta Casa Legislativa, que apontam para o fato da presente matéria ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal. Não obstante a nobre intenção do legislador municipal,
Vale ressaltar que não compete à Câmara Municipal o poder de administrar o município e nem de criar funções aos órgãos municipais da administração direta ou alterar o seu funcionamento. Haja vista que a competência para tanto é exclusivamente do chefe do Poder Executivo Municipal. Vale destacar que o Poder Executivo não pode ser constrangido em sua atuação com medidas previstas em lei, de iniciativa do Poder Legislativo a interferir em sua órbita de atribuições administrativas, considerando o que dispõe o presente projeto de lei. Conclusão. Por essas razões, esta comissão opina pelo veto, por vislumbrar vício constitucional que obsta sua normal aprovação, sendo este parecer desfavorável ao projeto de lei ora apresentado. É o parecer plenário Luiz Júlio Carneiro, 5 de dezembro de 2025, Carlos Lima Cedrais, vereador relator, Manuel Robson Gonçalves da Silva, vereador vice-presidente, Leno Franco Carneiro Borges, vereador presidente. A palavra está franqueada à vereadora Célida Soares para falar sobre seu projeto. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora, boa noite, comunidade, guardas aqui presentes nesta casa, ao povo de Exu, Benivídio, Rádio Independente, Exu Notícias, boa noite. Eu tive, esse projeto já era uma vontade minha, há muito tempo, embora eu sabia e sei que ele não vai ser passado. Eu sei disso. Mas eu começo minha fala, levando minha fala principalmente, primeiro, aos funcionários públicos, né, porque são mais afetados com esse projeto, que entendam o porquê desse projeto. Eu sou uma vereadora que eu não luto por uma classe só. Eu luto por todos aqueles que eu senti que está sendo excluído do processo. Por exemplo, cada vez que tem um ponto facultativo desse na sexta, na segunda, infelizmente, uma parte sai perdendo. Que parte? A parte menos excluída, a parte menos favorecida, a parte mais vulnerável, não é? Quando acontece esse ponto facultativo, o funcionário público que não trabalha nesse dia, ele recebe o seu dia, não é isso? Mas a outra parte não recebe. Por exemplo, eu conheço pessoas aqui no Exu que deixam seus filhos na creche, e trabalham e dão faxina e dão diária em Feira de Santana, em Serrinha, em Riachão. Quando isso acontece, essas mães, elas não vão trabalhar, ela perde o dia. Então, perdeu de ganhar o dinheiro naquele dia, porque não tem quem olhe seus filhos, ou então ela vai trocar Lé por Cré, não é? Ela vai trocar um preço por outro, que ela vai ter que pagar uma pessoa para tomar conta dos seus filhos. Outra questão é quando existe o ponto facultativo, a farmácia básica não abre. E aí, as pessoas que sempre foram excluídas
continua sendo excluída, porque naquele dia não pegará seu remédio, porque a farmácia vai estar fechada. A pessoa que precisa do médico no posto de saúde também não vai ser atendido, porque naquele dia o médico também não vai estar. Ah, mas vai estar no médico no regime de plantão lá no hospital, sim. Mas o que não poderia, deveria se deslocar de uma comunidade para outra, né, para a sede, ou de um bairro para o outro, vai se fazer isso. Então, alguém sai perdendo. O funcionário público sabe, sempre soube, da minha luta a favor de todos os direitos deles, do funcionário público. Mas, no momento desse, eu também não posso deixar de ficar do lado de quem nunca teve oportunidade e que, nesse dia, com ponto facultativo, deixa de ter menos ainda. Então, foi uma maneira que eu achei de não tirar mais de quem já não tem nada. Não é? Porque se os colegas prestarem atenção, nesse dia que o funcionário público esse, que eu sempre lutei nesta casa pelos seus direitos, não é? Então, nesse dia que o funcionário público tem o seu ponto facultativo, deixa de trabalhar, aí sai uma classe, a classe menos favorecida é quem sai perdendo, porque perde o remédio, perde o médico, perde o trabalho, não é? E não ganha o dinheiro que deveria ganhar naquele dia, como algumas pessoas, como eu já falei aqui, que dá faxina, que trabalha como diário em Feira de Santana, né? Que trabalham 3 dias, 2 dias. Então, essa foi a minha intenção. A intenção não foi nenhuma em prejudicar o funcionário público, mesmo porque isso não prejudica, né? Isso não prejudica o funcionário público, ele apenas vai trabalhar, que é uma obrigação, não é? Então, essa foi a minha intenção de colocar esse projeto nesta casa. Obrigado e boa noite a todos. A palavra está franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei de número 120, 2025, de autoria da vereadora Celdalva Soares. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Vereadoras, também boa noite. A todos aqui presentes, funcionários dessa casa, a Guarda Civil Municipal, a todos que nos acompanham aí de casa. Eu não vou aprovar o projeto, porque o nosso 2º artigo da Constituição diz da independência sobre os poderes, e o que a colega propõe no seu projeto é de dependência do Poder Executivo. Então, a gente não pode engessar a máquina pública fazendo uma legislação dessa maneira, porque não é de competência da Câmara, entendeu? Então, o meu veto é por isso. A palavra continua franqueada ao vereador ou vereadora para falar sobre o projeto de lei de número 120, 2025. Vai falar, Lena? Excelentíssimo senhor presidente, boa noite, caros colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, senhor Daí aqui presente, Guarda Municipal sempre presente, em nome de Francelmo, Dudu e Marcos, e todos que nos acompanham em suas casas. Vinícius já pontuou uma das questões, mas eu compreendo, assim como foi dito pelo jurídico da casa, que existe esse princípio de separação dos poderes, a gente entende todo esse viés, entendo também a intenção da colega, ela expressou, mas considerando o que foi citado em relação aos serviços essenciais,
Acredito, inclusive, colega, que seja possível fazer uma adequação do texto para que, nesses dias, os serviços essenciais eles funcionem, né? Incluindo os que a senhora destacou, como a própria farmácia básica e outros serviços. Mas, de fato, modificar a estrutura legal, e por isso foi, dentro da própria comissão, considerada inconstitucional, modificar a estrutura constitucional, né, que assegura que esse tipo de movimentação cabe ao Poder Executivo manifestar, que inclusive me gerou estranheza no momento em que eu vi o projeto, né, considerando que talvez o próprio Executivo fazendo isso, eu acredito que também eu me manifestaria contra, considerando a necessidade, de fato, dos servidores também terem esses intervalos que acontecem, porque muitas vezes são os momentos que as pessoas têm ainda para cuidar de si, para cuidar de sua saúde, de outros afazeres e, né, de sua saúde mental de uma forma geral. Então, acredito que acho que o único país do mundo hoje que não tem feriados é o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. Então, isso aí, para a gente, poderia gerar uma dificuldade também nesse sentido, de dar às pessoas esse espaço de autonomia. Mas, volto a dizer, eu acredito que na redação possa-se pensar numa adequação desse texto em relação aos serviços essenciais, como a senhora citou, mas não diretamente vedando, ou seja, proibindo a concessão dos pontos facultativos, né, desde que, obviamente, não prejudique os serviços essenciais, como a senhora destacou. Eu acho que, por esse motivo, a gente acaba entendendo que não é possível aprovar o projeto da forma como ele se apresenta. Obrigado. A palavra continua franqueada ao vereador para falar sobre o projeto de lei de número 120. Saudar a todos aqui presentes. Presidente, eu quero aqui opinar para a colega vereadora. Esse projeto é como ela mesmo disse, quando ela se expressou, que jamais ela vai prejudicar servidor público, e concordo plenamente com ela quando ela fala na igualdade. Isso é fundamental, e nenhum vereador aqui vai encaminhar um projeto a esta casa que prejudique ao cidadão. Mas eu sugiro que ela tente adequar esse projeto em um outro, fazer um outro, que o que Quinchu ganha em primeiro lugar para toda a cidade é nos recessos. Recesso de todos os períodos festejos, o recesso é demais, principalmente para quem trabalha nos serviços essenciais. Isso sim é que eu vejo a necessidade de urgência para que o prefeito, o executivo, reveja esses excessos e que seja coibido, de diminuir a quantidade, o tamanho, né? Agora, o facultativo é uma questão que, como a nossa Constituição, né, não permite, e que o executivo também só dá facultativo se ele quiser, se ele achar que deve. Não é obrigado pelo município dar ponto facultativo, mas já é uma rotina de todos os municípios, dificilmente acontece. O menor que aconteça é inverter um feriado quando cai numa quinta, trabalha na quinta, vai para a sexta e não dá o facultativo. Mas fica aí minha opinião. A palavra continua franqueada ao vereador para falar sobre o projeto de lei número 120. Senhor presidente, todos presentes, boa noite mais uma vez. Eu entendo a preocupação da minha nobre colega Celidalva com aquelas mães de famílias que deixam seus filhos na creche para poder ganhar seu ganha-pão até em outros municípios. Mas eu digo, a creche está encerrando essa semana. E nesse período de férias, elas não trabalham também? A farmácia básica, a gente sabe que é mais lá medicamento de uso contínuo. Se vai fechar o final de semana, quem tem que pegar seu medicamento vai lá antes do feriadão e pega seu medicamento. São coisas que podem se adequar, como o vereador Leno falou. Então, se existe ponto facultativo no governo estadual, no governo federal, por que aqui nosso enxuto tem que acabar? Então, por isso, por essas razões que eu voto contra a esse projeto. Sendo assim, a gente vai colocar agora em votação.
o vereador e vereadora que estiver de acordo com o projeto de lei de número 120, de 2025, de autoria da vereadora Celidalba Soares de Oliveira, veda a concessão de ponto facultativo nas repartições públicas de responsabilidade dos poderes executivo e legislativo municipal. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for contra, se manifeste. Eu voto contra, presidente. Projeto reprovado. Pauta do expediente do vereador. Convido o vereador Carlos Cedrais para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras. Meu boa noite aos funcionários desta casa, a Benivídio, Rádio Independente FM, senhor Adalberto, seja bem-vindo. Estava sumido. A nosso amigo Giovanni Cacua, professora Dilmaci, seja bem-vinda. Também a Guarda Municipal, a todos que nos ouvem através da Rádio Independente e nos assiste através de Benivídio, né? Eu gosto de começar minha fala agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela a concessão de mais um dia de trabalho aqui nessa Casa Legislativa. E, iniciando aqui, quero parabenizar a Bujão, lá na comunidade de Queimada do Cedro, pela sua grande final, que aconteceu no último sábado, onde consagrou-se campeão a equipe do Palmeiras, lá de Caboge, que tinha nosso colega Raia como jogador lá, e foi estrela lá, viu, Raia? Você esculhambou lá, viu? Ganhou tudo. Parabéns mesmo, viu? Eu fico muito feliz em ver, dar continuidade àqueles campeonatos que tem, não é de hoje nem de ontem, né? E ver você, Raia, também com 50 anos, dando sua contribuição. Isso é muito bom, viu? Eu queria estar nesse vigor como você, viu? É isso aí. Bujão, como sempre, é um guerreiro, né? Eu não canso de dizer que ele não deixa a peteca cair todos os anos. Ele pede ajuda a um, a outro, na raça. E sempre ele não deixa de fazer a competição dele. Bujão é um guerreiro mesmo. Porque a gente sabe que fazer esporte hoje, sozinho praticamente, não é fácil. E também parabenizar a nosso diretor de esporte, Buraco, que lá estava presente, contribuindo em nome da Prefeitura Municipal de Inchu, da forma que pode. A Valdir Carneiro, que é sempre presente nos esportes do município. A Gaguinho do Pão, que sempre representa o esporte na região de Queimada do Cedro. E juntos faz aquela belíssima competição. Quero aqui também parabenizar as mulheres empreendedoras, aqui na pessoa da ex-vereadora, professora Lúcia. E parabéns mesmo pela aquela feira que expõe de tudo. Do artesanato, a culinária, a roupas, tudo que você pensar tem lá, de lanche, de doces. Então, quero parabenizar essas mulheres guerreiras que sempre vêm fazendo seu evento, um evento maravilhoso, com música, com tudo, onde tive o prazer de marcar minha presença por lá e dar minha contribuição da forma que eu posso, como sempre. O importante é você colaborar. Então, professora Lúcia e toda a sua equipe, vocês estão de parabéns mesmo. Que continue e conte sempre com a presença da gente, que sempre que puder nós vamos estar lá presentes, sim.
Quero parabenizar também aqui, Jamile, por sua belíssima festa na Queimada do Meio. Gente que eu nunca vi um negócio daquele. Fui estacionar já perto e voltando aqui para o Buqueirão já. Nunca vi tanto carro na minha vida, gente. Parabéns, Jamile. A festa com tanta gente daquele jeito, não teve uma confusão, não teve nada. A festa muito organizada. Segurança à altura da festa. Parabéns mesmo, você e toda a equipe, com Gleidson Silva, os meninos lá, Cícero, todos que colaboraram para aquela festa acontecer, né? Parabéns mesmo e continue sempre que vai dar certo. Quero parabenizar aqui a comunidade também de Canavial, que aconteceu no último final de semana, o tríduo em louvor a Nossa Senhora da Conceição, né? Que teve seu encerramento no último domingo, com a belíssima missa, onde lá pude estar presente. Quero agradecer a todos lá pela recepção, como sempre. Pessoal muito acolhedor. E quero parabenizar todos vocês. E aqui também quero chamar a atenção do meu amigo secretário George, de um esgoto que tem naquela rua de Lúcia, irmã de ACL, que eu me esqueço agora o nome daquela rua. Um esgoto que está ficando parado ali em frente à casa de Vanessa. Meu querido, vá lá dar uma limpadinha para aquele esgoto descer, que está ficando horrível aquilo ali. Tanta fedentina na frente da casa da moça, como quem passa de carro, a água suja tudo. E eu estive olhando, não falta muita coisa, é só limpar, tirar uma terra que está encalhando a água ali, que a água desce normalmente. Por gentileza, meu nobre, dê um jeitinho de dar uma passadinha lá, leve os funcionários para dar que ali é jogo rápido, é coisa de horas, se gastar muito. E quero parabenizar, que eu vi hoje ali um cascalhamento, parabenizar o prefeito, sua gestão, e um convênio com o Cocisal, né? Já na saída de Juazeirinho ali, aquela rua ali descendo da casa do Sargento Lucas, e pegando para o Embuzeiro, já estão as máquinas trabalhando lá. Parabéns, viu? Que aquilo ali está triste, aquela baixa mesmo, está horrível. Para quem transita por ali, sabe do que eu estou falando. E aqui eu quero mandar meus parabéns para meu amigo zootecnista Júnior, Fábio Júnior, que fez aniversário na última sexta-feira. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom na sua vida. E que Deus lhe abençoe sempre. E por hoje é só, senhor presidente. Até sexta que vem, ou terça que vem, desculpa, gente. E no mais, tenha uma boa noite a todos. Que Deus nos conduza aos nossos lares, na graça de Deus. Amém. Convido a vereadora Celedalva Soares para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes nesta casa, boa noite ao povo de Exu. Eu quero transmitir um pedido, né, de uma senhora que mora lá em frente à quadra do Cortiço, pedir aos atletas que batam naquela bola com menos força, porque a bola está ultrapassando o alambrado, né, e já bateu na janela dela, inclusive a menina estava grávida, né? E foi um susto danado. Aí pedir, né, a consideração de todos que tome menos vitamina para não prejudicar o pessoal, né? Principalmente que tem uma grávida lá, né? Quero mandar um abraço para as mulheres lá de Praiano, as mulheres do Cortiço. E quero, senhor presidente, que o senhor, eu não sei a quem o senhor vai mandar o ofício, né? Porque ali na Avenida Nair Soares agora o empresário resolveu tomar conta do canteiro. O empresário da Casa de Material de Construção, o senhor Josa, está se achando dono da avenida e colocou seu material de venda, que são blocos, na avenida quase toda, dentro do canteiro. Um absurdo.
Um absurdo. Ele está achando que ele é dono da avenida, ou dono do Ixu, né? Ele ainda me disse algumas piadinhas, mas eu estou passando isso para a secretaria, né? Que deve tomar conta disso. Eu acho que a maior deve tomar conta e rápido, que é a administração. Inclusive, se não fizer isso no prazo de 15 dias, eu vou ter que colocar o senhor Josa no Ministério Público. Inclusive, eu já avisei isso a ele, porque ele não pode se beneficiar de patrimônio público, nem ele e nem ninguém. Nem ele e nem ninguém. Aquilo é um absurdo, porque há muito tempo eu venho dizendo nessa casa para o senhor Douglas, secretário de administração, providenciar, cuidar daquele canteiro, daquela avenida, entendeu? Para a gente estar plantando. Inclusive, tem pouco tempo que o Mazarré foi lá e eu disse a ele, providencie as plantas, que eu plantar, eu não sei se eu vou não, mas eu pago. Eu pago para fazer o cercadinho, entendeu? Porque tempo eu não tenho para isso. Há muitos anos, não é dias não, há muitos anos que eu venho falando isso com o senhor Douglas. E agora o empresário, o Bambambam, tomou conta do canteiro. Se fez dono do patrimônio público. E eu vou dar 15 dias para a Prefeitura de Ixu tomar uma providência, secretário de administração, secretário de obra, secretaria de infraestrutura, entendeu? Essa secretaria. Se isso não acontecer, eu vou colocar o empresário no Ministério Público para que ele não tome conta do que não é dele. Para que ele não se importe do que não é dele. Porque isso é um absurdo. É um absurdo. Fez da Avenida do Canteiro vitrine da loja dele. E outra, quando eu falei com ele que eu tirei a fotinha, ele ainda disse assim, foi o prefeito sabe de tudo. Eu não creio. Falar a verdade, nisso aí eu não creio, porque eu já vi falas do prefeito, quando se né, acaba, se quebra aí planta, quebra tudo o patrimônio público, e ele fica pronto, inclusive o secretário de administração. Agora eu quero ver se o secretário de administração vai permitir uma coisa dessa do empresário. Se vai permitir isso, que é um absurdo o que o empresário está fazendo. Isso não existe, senhor Brandene. Isso não existe. O povo está tomando conta do que é do povo. Está tomando conta do que é do povo. O empresário está pensando que é o quê? Não, não é assim, não. E pode chegar até outros ministérios, né? Além desse Ministério Público, pode chegar Ministério de Trabalho, pode chegar um bocado de coisa, tudo junto. Uma coisa leva a outra. Aí fica ruim, né? Aí fica ruim. Então é bom que ele não enfrente a vereadora e não se ache dono do canteiro. Porque eu estou decidida a enfrentar. E eu não vou deixar que ele tome conta do canteiro, colocando o material de construção dele, fazer do canteiro da Avenida Nair Soares como vitrine. Eu não tenho medo de falar aqui, porque eu não tenho medo dele, não tenho medo de ninguém. Na justiça, eu não tenho medo de ninguém. Eu falo logo na cara. E quanto ao projeto, senhor presidente, que eu fiz aqui, eu só quero esclarecer ao colega Carleone, porque me parece que Carleone não entendeu muito bem o projeto. Não entendeu quando ele falou que, quando der final de semana, pega o remédio na farmácia por causa de sábado e domingo. A questão não é o sábado e domingo, colega. A questão é o dia, entendeu? Porque o ponto facultativo não é o feriado. O colega Lena até citou aí, tipo, o feriado, que o funcionário precisa do feriado. Ponto facultativo não é o feriado, é o dia após o feriado. Não é? Mas não foi votado, né? Votado, já era uma coisa de se esperar, entendeu? Eu espero que o funcionário público tenha entendido a minha intenção, é porque eu acho que todos têm que ter direito a tudo, né? Mas, sem mais nada a dizer, senhor presidente, boa noite a todos. Convido a vereadora o vereador Edivaldo Apolônio para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Giovana Márcia
para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente Eugênio, caros colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, a todos que nos acompanham de suas casas, muito boa noite. Hoje eu quero mandar um grande abraço para a minha comadre Semi, que está aniversariando hoje. Que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, saúde e felicidade junto aos seus. Eu quero aqui também registrar os meus parabéns. Semana passada não estava bem para fazer uso da tribuna, mas quero registrar os meus parabéns ao secretário Douglas, em especial a ele, porque sei que tem sido o seu empenho, todo esse trabalho do NUCA, em favor do selo Unicef em nosso município de Exu. Que bom envolver os nossos adolescentes, as nossas crianças, dando protagonismo, exercendo a cidadania, ensinando a cuidar do município, a pensar soluções para o nosso município. Isso é muito interessante. Então, eu não pude participar do fórum, porque foi um tempo de trabalho, mas parabenizar por todo esse trabalho, que ele possa ser continuado, eu acredito que seja, e que a gente tenha bons frutos. Também quero parabenizar a Feira das Empreendedoras, uma feira espetacular, tem uma superado a outra, a terceira feira, todas elas belíssimas em nosso município. Parabenizar todo o esforço do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, na pessoa da presidente, a professora Lúcia, mas de todas as mulheres que se dispuseram a estar ali naquele dia quente. Foi uma segunda-feira realmente muito quente, mas que foi muito prazerosa. Parabenizar aquelas pessoas que se dedicaram a organizar, aos tocadores, que deixaram o ambiente muito mais leve, muito mais agradável, as comidas maravilhosas, Nossa Senhora. Quanta coisa boa a gente está produzindo em nosso município, e a gente realmente tem que parabenizar. Se fazer presente, colaborar, ajudar antes, durante, depois, cada um na sua possibilidade ou a sua maneira, mas sim ajudar, fortalecer esse movimento que vem nos dando muito orgulho. Então, parabéns, mulheres empreendedoras do nosso município, parabenizar as duas empreendedoras também com os seus novos locais, né? A Kel Modas, que agora está com um espaço maravilhoso. Vi também no Instagram que nessa segunda-feira tem uma nova inauguração, uma loja Detalhe a Mais aqui na Otaviano. Não sei quem é a proprietária, mas desde já fico feliz. Está anunciado para essa segunda-feira essa inauguração. E isso prova o desenvolvimento do nosso município de Exu. Muitos empreendimentos, porque nós temos uma gestão que, de fato, desenvolve o nosso município. As pessoas estão vendo que vale a pena acreditar e investir no município. Só mais um apelo que eu sempre tenho feito. Estão chegando as festas de fim de ano, vamos comprar em nosso comércio local. Em Exu tem de tudo, né? Exu tem de tudo. Então, a gente pode, sim, priorizar, comprar aquilo que a gente não tem em Exu. Tá? Mas Exu, graças a Deus, muitas lojas, muitos comércios, com as condições também de pagamento, que quase todo mundo, né, tem cartão de crédito, pode levar seu cartão, parcelar, assim como a gente faz fora. A gente vai fora, compra parcelado. Por que aqui a gente também não compra parcelado, né? Então, os nossos comércios já estão adequados para isso. Parabenizar os comerciantes de Exu, que têm se esforçado. Parabenizar a Cal também pelo Superpovo, um espaço lindo, maravilhoso. Então, dizer que a gente se orgulha muito de cada empreendimento do nosso município. Isso, sim, é ajudar o nosso município a se desenvolver. Parabéns a todos vocês. Parabenizar a gestão também pelo cuidado com a limpeza no nosso município, as ruas sendo limpas, os calçamentos também tendo reparos. Então, tudo sendo olhado,
tudo sendo muito cuidado, com tanto carinho. Isso a gente realmente se sente muito feliz. Quero também aqui registrar, enquanto coordenadora pedagógica da rede estadual, o evento que está acontecendo na Fonte Nova, com os estudantes, mais de 10 mil estudantes da rede pública da Bahia, dando show em cultura e arte, em ciência, tecnologia e inovação. Aqui da escola, sei que não tem participantes dos projetos, mas vi que Emanuel está lá presente, ele que é líder escolar, não sei se tem mais algum aluno aqui de Exu. Da escola que trabalha de Juazeirinho, temos um finalista no Tempos de Arte Literária, estou na torcida para que ele, né, saia vencedor amanhã. Então, parabenizar a Secretaria de Educação do Estado por esse trabalho que vem desenvolvendo com os nossos jovens. São muitos projetos que dão oportunidade e favorecem o protagonismo estudantil. A gente fica muito feliz com isso. E quero aqui agradecer o cuidado e o carinho das nossas escolas municipais quando mandam o convite de suas formaturas aqui para a escola. Então, amanhã nós temos na creche e na quinta nós vamos ter no Elvira. Que bom! O movimento de formatura tem crescido nos últimos tempos, né? Houve um período que se parou de fazer formatura porque se entendia que não estava mais formando, e sim apenas concluindo o ensino médio. E esse movimento está voltando, e isso é muito bacana, porque, de fato, concluir uma etapa estudantil é sempre uma vitória, é sempre algo que a gente precisa comemorar. Então, seja na creche, na pré-escola, onde os alunos dizem assim: concluí minha educação infantil, vou para o ensino fundamental. Quando chega no 9º ano, concluí o ensino fundamental, vou para o ensino médio. Quando concluo o ensino médio, vou para a faculdade, eu vou para o mundo do trabalho. Então, são terminalidades que realmente a gente precisa comemorar. Na rede estadual, o investimento tem sido fantástico. As escolas têm recebido recursos para prover essas formaturas. No município de Exu também. Sei que a Secretaria de Educação dá o seu apoio, faz a colaboração, e tem sido movimentos belíssimos. Isso só fortalece a educação em nosso município, em nosso território, em nosso país. É isso, senhor presidente. A todos, uma excelente noite e até a próxima sessão. Convido o vereador Lennon Borges para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, boa noite mais uma vez, caros colegas vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, saudar a Cacua e Dilma que chegaram posteriormente, boa noite a vocês, todos que nos acompanham de suas casas. Bom, assim como os colegas já fizeram, não tem como a gente passar em branco, não destacar esse trabalho que vem sendo feito. Acho que toda iniciativa, quando é criada, ela tem um valor elementar, e o que tem sido feito em Exu hoje por esse grupo de mulheres é algo muito bonito e raro. Eu acompanho alguns pequenos municípios e não vejo isso acontecendo. Então é importante a gente aprender também a enaltecer e reconhecer as pessoas, né? Parabenizando-as por suas iniciativas, suas movimentações. Giovana falou muito bem aqui, né, que Exu, para além daquilo que nós já temos a nível de funcionalismo público e dentro da iniciativa privada, o número de pessoas que têm empreendido no município é algo realmente muito louvável, muito bonito, muito digno de ser, inclusive, reconhecido. Então, não vou citar nominalmente aqui alguém especial, mas parabenizar também todos os empreendedores exuenses, todas as pessoas que têm apostado. Só reforçar a mensagem que já disse, que também é algo que eu gostaria de destacar. Exu hoje a gente encontra praticamente tudo, então, tudo que a gente puder fazer para ajudar o comércio local é valioso, é importante. Então, queria parabenizar aqui de forma especial, né, através da pessoa de professora Lúcia, como presidente do conselho também, por esse movimento importantíssimo de empreendedorismo no município, e todas as pessoas envolvidas nesse movimento, inclusive aqueles comerciantes que não necessariamente são mulheres, como foi citado aqui, né, Cal, com o comércio em si, mas todos aqueles que entendem que Exu tem mudado, tem se desenvolvido, e com base nesse desenvolvimento, o que faz o nosso município crescer são os próprios munícipes, potencializando o seu desenvolvimento. Eu começo parabenizando a gestão agora também,
pela articulação do Conselho Municipal da cidade, neste nosso município. Falo com uma certa propriedade, né, que me cabe falar aqui, estive na reunião inicial de composição deste conselho importantíssimo, inclusive venho aqui humildemente citar um ponto que foi motivo aqui de arguição entre nós, de discussão entre nós, de debate saudável político sobre a participação de vereadores ou não no conselho. Aproveito para destacar aqui a Giovana, minhas sinceras desculpas pelo fato de entender que esse conselho ele tem uma estruturação distinta dos demais. Até achei estranho chegar aqui na reunião e ver que o próprio governo do estado fez algumas recomendações em relação a que o prefeito pudesse compor a presidência e os vereadores, que é algo de fato atípico, porque os demais conselhos eles não costumam abrir precedentes para a participação de parlamentares, uma vez que nós fazemos a fiscalização de todos os conselhos. Então, é algo realmente atípico, mas, enfim, deixo isso aqui registrado. Falei da composição do Conselho das Cidades e, às vezes, o pessoal fala assim, por que tanto conselho? Muitas vezes a sociedade se questiona, né? Existe muito conselho, às vezes até quem está no poder público também fala. Mas os conselhos, eles têm, entre tantas finalidades, a importância de fazer com que a participação social e das entidades que existem no município sejam representativas. Então, muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de participar de um conselho, mas não participam porque é algo voluntário, né? Mas dentro dessa voluntariedade acontece muitas vezes o que aconteceu com a pessoa que eu quero parabenizar hoje também, que é Josileide, que foi para Brasília representar o município de Exu numa conferência importantíssima, que foi para lá discutir, entender as pautas, fazer-se representante do nosso município, da nossa política pública de assistência social. Então, os conselhos são importantes. Aí depois a população chega a nós para falar sobre saneamento básico, sobre pavimentação de rua, sobre algumas questões que, infelizmente, eu destaco especialmente dentro da estrutura das câmaras que existem, a parte de saneamento, pelo fato de que, infelizmente, a realidade dos municípios brasileiros ainda é muito decadente. E aí a gente fica naquele entendimento de que, se não houver apoio de parlamentares, se não houver repasse de emendas específicas, o município nunca vai conseguir desenvolver um trabalho de ampliação dessa rede de saneamento. E Serrinha agora, por exemplo, vai receber mais de 60% de saneamento através dessa estruturação do PDDU, por exemplo, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município. Então, se a gente não tem esse conselho, a gente não consegue elaborar esse plano. Sem o plano, a gente não consegue pleitear outras coisas. Inclusive, Exu tinha avançado muito para conseguir angariar recursos na época do prefeito Antônio George para a execução dessa parte de saneamento básico e, infelizmente, um plano foi interrompido por uma outra gestão que não deu andamento e a gente acabou perdendo esse recurso da Funasa. Então, é importante que a população acompanhe esses trâmites para que saiba que, de fato, se a gestão não se articula e não dá conta das demandas que são apresentadas, tanto a nível de governo estadual quanto federal para o município, dentro desse eixo tripartite, que é como a gente chama, os 3 entes federados juntos, a gente acaba perdendo muito desse recurso que seria destinado para uma finalidade específica. Então, parabenizo a gestão por essa articulação, acho que muito importante para todos os munícipes, porque quando a gente fala de saneamento, da melhoria do saneamento, a gente está pensando em todos os cidadãos exuenses. Eu preciso chamar a atenção da gestão aqui, vou aproveitar, vou deixar o registro nominal para o secretário de administração, uma vez que eu tenho certeza que ele deve enxergar essas demandas que são apresentadas aqui na Câmara, para que sejam observadas as indicações e projetos que são aprovados nessa casa pelos vereadores, para que chegue até o prefeito Gonzaga, para que ele possa analisar, porque assim, nós aqui somos ferramentas elementares da transformação que a população quer ver dentro do nosso município. E a maioria das indicações que nós fazemos aqui é justamente preservando aquilo que a população nos cobra no cotidiano, né? Então, assim, eu vejo que a maioria das indicações dos vereadores ficam obsoletas, parecendo que a nossa casa ela não tem respaldo político para ser atendida, e alguns projetos de lei que, inclusive, isso imputa em descumprimento de uma função que é constitucional. Então, eu espero que a gestão fique atenta. Eu vou dar o exemplo aqui, mais uma vez, do primeiro projeto de lei aprovado aqui este ano, que foi o que dá direito à Guarda Municipal a ter exclusividade do uso daquele prédio, denominado aqui, especificamente, aprovado de forma unânime pelos colegas, e que até o dia de hoje nenhuma providência foi adotada pela administração. E eu espero que seja, porque existe prazo para tudo. E desde que a lei foi publicada, já deveria ter sido cumprido, assim como também o Estatuto
e o plano de carreira das guardas municipais, que está engavetada já há quase um ano, né? Vai fazer aniversário esse ano agora, em dezembro. Então, eu espero que a gestão, de fato, veja isso e resolva e se comprometa, porque lei é lei. Eu preciso também pedir, e aí destaco aqui, a necessidade que a população tem dado para nós em relação à saúde. Eu vejo que os serviços de saneamento, dentro do que é possível ser feito, a nível de limpeza, reparação de pavimentações, iluminação pública, em Exu, avançou muito. Se pegar um relatório hoje amostral da Coelba, a gente consegue ter essa amplitude do que foi feito no município. Isso tem dado técnico já no site oficial. Se a gente for analisar as outras áreas também, a gente consegue ver os indicadores da educação que foram apresentados aqui no dia da apresentação do NUCA. Eu estava acompanhando através de Benevídeo, acompanhei os dados que foram apresentados também sobre outras áreas, sobre assistência social, que a gente hoje tem um dos melhores IGD SUAS da Bahia, mas infelizmente hoje na saúde a gente tem deixado em alguns pontos a desejar. E aí eu preciso falar por quê? Porque a população muitas vezes tem clamado por um veículo para levar uma pessoa gestante para fazer um tratamento ou um acompanhamento, uma puericultura, para fazer algum... Enfim, né, com uma criança pequena, e acaba tendo dificuldades em conseguir transporte. Então, assim, eu destaquei as indicações, porque tem uma indicação minha aqui nessa casa, inclusive, solicitando a renovação da frota de veículos da saúde. E, gente, o que eu estou falando aqui é muito sério. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, em algum momento, pode precisar de um transporte na saúde e vai ter dificuldade. Então, o que eu estou fazendo aqui é um debate limpo, sério, e pedindo a Gonzaga que se sensibilize com o pedido que a gente faz aqui dentro, entendendo que, infelizmente, hoje a estrutura de veículos da saúde de Exu está deficiente, está precária, está ruim, e a gente não pode esperar que a população passe por uma situação bastante agravante para depois ficar tentando dar justificativas que são incoerentes. Né? Saúde é a coisa que, para mim, é a mais importante dentro da administração pública, e de coração eu confio no gestor, na pessoa que é Gonzaga, no trabalho, na seriedade, sei das dificuldades orçamentárias que existem, mas compreendo também que, com a força política que ele tem, com o respaldo que ele diz está amparado no apoio político de seus deputados e senadores, o município tem totais condições hoje de renovar a frota da saúde ou de colocar novos veículos, assim como também já foi dito que seria dada à Guarda Municipal, e tudo mais que consta no plano de governo, que eu espero que também o secretário de administração, que muito vislumbra essas questões, esteja atento, para que a gente não deixe que acontecer, não espero que aconteça uma tragédia, algo mais sério, para depois tentar justificar de alguma forma o injustificável. É isso, senhor presidente. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Convido o vereador Tiago Ferreira para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos mais uma vez. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, a todas as pessoas que nos acompanham pelos canais de transmissão Exu Notícia, Benevídeo, a Rádio Independente. Quero saudar a todos também presentes na casa, senhor Adalberto, casal Dona Dilma, Giovanni, Cacua, a Guarda Municipal, as funcionárias dessa casa, se sinta todos saudados. Quero começar minha fala hoje parabenizando os garis e as margaridas, né, por uma grande conquista, pela PL aprovada, reconhecimento como a profissão de gari, né? Então, meus parabéns. Fiquei muito feliz com o meu tio Alec me mandou, dizendo que foi reconhecido, foi aprovado. Então, meus parabéns a todos. Quero também parabenizar o nosso prefeito Gonzaga por mais um ano liderando a cidade de Exu, na região do Senzal, como transparência pública, né? Parabéns a toda a gestão, não só a Gonzaga, é um conjunto entre o prefeito e a todo o secretário, a toda a gestão. A gente parabeniza, mas também a gente cobra, né? Eu queria também cobrar a gestão sobre o rateio do pessoal da educação, né? Que aqui foi passado pela essa casa um projeto que a gente aprovou, e os funcionários da educação nos perguntam, né? Se vai ter rateio, se não vai ter, porque muitas dos funcionários fazem planos. A gente está vendo aí as outras cidades acontecendo um rateio. Em Exu até agora a gestão não se pronunciou em dizer se vai ter ou não. Então, se não vai ter, a gente sabe que fazer educação é difícil, é caro. O município de Exu, em um porte pequeno, a educação gasta muito, mas
se for ter, que a gestão se mobilize e diga, né, se vai ter ou não, que os funcionários ficam nos perguntando, aí a gente não tem aquela resposta concreta, fica aguardando, né, e fica aí o pedido dos funcionários da educação. Quero aqui também parabenizar o diretor de esporte, Buraco, né, ontem teve a última reunião para bater o martelo do futsal 25-2026, teve a divisão do grupo, tudo certinho, onde ficou tudo alinhado com as equipes, estive presente. Lá também, o vereador Vinícius também estava presente, assim como o secretário Douglas também. E, graças a Deus, as competições do nosso município voltam a ser realizadas. Espero que não pare mais, pois o município precisa muito das competições. O nosso município é uma das... Quando acontecem as competições, é um divertimento da população, de estar participando dos jogos, tanto faz na comunidade como na sede, o futsal que é realizado na sede. Também aqui queria parabenizar a Jamília Gleidson Silva pelo samba que teve na comunidade de Queimada do Meio, com o grupo Samba de Quelé, Gleidson Silva e outra banda que eu me passei o nome, como o colega Carleone citou aqui também, queria parabenizar ao mesmo pelo evento e dizer que essa semana também vai ter, né, Samba de Quelé, na comunidade de Campinas, lá no bar de nosso amigo Turim, se não me engano, acho que vai ter também esse final de semana. Também aqui queria deixar meus parabéns a Bujão por mais um campeonato, dessa vez de Babeiros. Tive participando da competição, mas meu time não classificou. Desde já queria parabenizar o vereador Arraia também, campeão da competição, artilheiro, com direito a gol na final. Tá com moral, negão? Mas isso aí. Então, Buja, eu não pude estar presente, um sábado muito movimentado. Estava com a seleção enxuense na semifinal do Campeonato Tanquinho. Infelizmente, a gente não passou, perdemos o jogo. Mas quero aqui, em nome de Felipe, Vitor e toda a comissão, parabenizar os atletas que desde já nos acompanharam, né? A todos os apoiadores, os patrocinadores que se fizeram presente para que a seleção enxuense pudesse participar do futsal, em especial a Buraco, que todos os jogos nos acompanhou, ao secretário de Finanças Santos Luiz, ao nosso prefeito Gonzaga, pelo apoio 100% à nossa seleção nessa trajetória. A gente não chegou na final, mas vamos lá esse sábado ainda disputar o 3º lugar, né? E também agradecer à Prefeitura de Tanquinho pela oportunidade nos dado de convidar o município de Inchu para estar participando dessa grande competição. Queria aqui também parabenizar a Rodrigo e a Yolanda, dois inchuenses que residem no povoado de Barra, pela formatura, né? Viraram oficialmente PMs. Teve essa semana, acho que na sexta-feira. Então, aqui meus parabéns para vocês. Continuando minha fala aqui, eu queria parabenizar também ao secretário George pelas as ruas que estão vindo tendo sua manutenção. Aqui a Tibúrcio, eu falei com o George há muito tempo que ali naquela rua nova que foi feita, precisava de um reparo, que a água passa e o esgoto está muito feio, e passei por lá hoje e vi que o pessoal já começou a fazer a manutenção daquela rua, como várias outras. Também questionei a George pelo fato daquela cratera que tem ali entre a Praça do Cemitério e o beco que sai ali em Dona Zenaide. Ele falou que com a reforma que vai vir da Praça do Cemitério, fazer aquele trabalho ali seria como jogar dinheiro fora, né? Porque a empresa que vai vir, que vai estar fazendo aquele reparo também. Então, queria também parabenizar a gestão e a Concisal pelo cascalhamento feito aqui na via que pega ali da delegacia sentido ao Embuzeiro, e dizer, né, que como ali foi feito, dá para fazer também naquele caminho que muitos aqui vêm cobrando, também minha cobrança, que entre o Licuri pela Mumbuca, que mais uma vez fui cobrado pelaquela estrada, e já que começaram a fazer esse cascalhamento, eu acho que ali aquela comunidade também precisa desse patrulhamento, entendeu? É uma via que nós vemos cobrando aqui há muito tempo. Então, vamos ver se dá para fazer isso aqui. Final de ano vindo aí, muitos conterrâneos que moram naquela comunidade vai ter acesso
aquela via, então seria de muita importância o passamento da máquina naquela região. Também uma boa noite a todos, até semana que vem e que Deus nos acompanhe. Convido o vereador Edivaldo Apolônio para fazer o seu tempo de uso de líder. Quero parabenizar todos os vereadores por suas atuações nessa Casa Legislativa, agradecer aos funcionários desta Casa, agradecer a todos que estão presentes, a Guarda Municipal, fazendo o seu trabalho nesta Casa, agradecer a Benevídeo, Enxu Notícias, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, agradecer a Independente FM e todos os ouvintes que nos acompanham pelas ondas sonoras. E agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e não havendo mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada.